Sejam bem-vindos ao canal. Hoje trago-vos então um test ride desta fabulástica moto Morini X-Cape 1200, uma moto que muitos de vocês me pediram para fazer então o teste e, pois bem, com a ajuda e então a boa vontade da Norbox, desde já um agradecimento, pudemos verdadeiramente preparados para vos trazer um test ride e as minhas opiniões sobre esta máquina. Por isso, a seguir à intro já sabem, vamos falar aqui um bocadito nas specs e a seguir vamos logo para a estrada, porque temos muito a falar sobre esta máquina. A seguir à intro, até já! Com o motor V2 Corsa Corta Evo de 1187 centímetros cúbicos, temos aqui então um motor que nos dá 129 cavalos às 8.750 RPM, 106 Nm de torque às 7.000. Em relação à sua transmissão, temos uma caixa de 6 velocidades, temos uma embreagem denominada Slipper Clutch, temos um Quick Shifter bidirecional, uma transmissão por corrente numa norma Euro 5+. Com uma suspensão total a cargo da caiaba, na frente temos uma forquilha invertida de 48 mm, 180 mm de curso, de salientar que ela é completamente ajustável. Na sua traseira temos então um monoamortecedor com ajuste de pré-carga, vocês têm um manípulo onde podem fazer então o acerto e ela também tem 180 mm de curso. Com uma travagem muito bem representada aqui pela Brembo, de salientar que ela é completa, desde pinças, bombas, manetes, completamente Brembo. Pois bem, a configuração na frente, duplo disco de 320 mm, na sua traseira apenas um single disco de 280 mm. De salientar que temos aqui Corning ABS em curva, onde pode ser então desligável no modo off-road. Pneumáticos e jantes muito bem representados por uma jante de raio tubeless. Na frente temos então uma jante 19 num pneu 120/70 a cargo da Pirelli, o Scorpion Trail 3. Na sua traseira uma jante 17 num pneu 170/60 também com o Pirelli, o Scorpion Trail 3. Vamos falar no seu peso e na sua altura. A altura do assento ao sol, que é o que vos interessa. 840 mm. Eu tenho 1,80 m, vocês já sabem. Fico aqui com os dois pés no chão, bastante confortável. Peso 259 kg a cheio e um depósito bastante generoso de 24 litros. Com um preço de 11.900 euros mais documentação, esta moto deverá ficar aí entre os 12.500 e 12.600. O que é que ela vos dá por este preço? Pois bem, dá-vos um punho eletrónico, o controle de tração ajustável então em 3 níveis, temos também o cruise control, quick shifter bidirecional, cima e baixo, dá-nos também então um TFT a cores de 7 polegadas com navegação incluída, temos uma porta USB mais uma porta USB-C, podemos dizer que ela é completamente em LED, com um design lindíssimo, temos também ângulo morto, temos radar, na própria moto também temos então o radar que podemos acertar, temos vários modos de condução para vocês também poderem escolher, desde rain, desde off-road, desde sport, desde configurável, todo o terreno que deve desligar todas as ajudas se vocês assim precisarem de fazer algum tipo de off-road. Temos também punhos aquecidos, banco aquecido,
Temos então o para-brisas aqui na frente e ele é ajustável, já também com barra de acessório. Temos o cavalete central e temos ali também um protetor de cárter. Além disso, já sabem, como eu já disse, travagem completamente Brembo, desde cá em cima até lá em baixo, completamente. E este design fabulástico que realmente me impressiona bastante. Mas vamos para a estrada, vamos falar em movimento, que temos coisas interessantes a falar sobre esta moto. Até já. Vamos lá então fazer o nosso test ride oficial. Como sempre, começamos por falar então na posição de condução. Neste caso, as mãos nem demasiadamente estendidas nem defletidas, posição corretinha, está bom. Não precisaria aqui de uns risers, sem sombra de dúvida que a posição dos braços está na conformidade e está bem. A nível de posição sentado, vou mesmo muito direito, muito confortável, as pezeiras são típico trail a direito. Pá, o banco é um bocadito firme, mas não é desconfortável, por isso penso que a nível de posição de condução, eu acho que realmente está bem acertado aqui na X-Scape 1200. Pois bem, a seguir, como sempre, vamos falar então na sua manobrabilidade e temos aqui, ora bem, já nem sei bem, mas 230 kg, acho que era mais ou menos isso, 230 ou 235, pronto, é dentro desses valores, realmente já é uma gorda, mas a nível de manobrabilidade vocês conseguem puxá-la, ela tem um centro de equilíbrio muito bom, está muito bem escalonada e realmente vocês não sentem em cima da moto que ela realmente tem esse peso, muito pelo contrário, dá-vos a sensação de ser uma moto mais leve, uma moto mais pequena, pá, uma ciclística realmente muito bem aproveitada e eu estou realmente a gostar disto nesta X-Scape. Painel muito giro, 7 polegadas, este formato já é o formato normal que a gente vê na X-Scape, mas o painel em si de 7 polegadas está muito bem, as cores estão sólidas, não é aquelas cores deslavadas como vemos então em vários painéis, não, cores sólidas, muito visível, seja com luz, seja com qual que for o sol que esteja ali a bater, está 5 estrelas, gosto. Já temos aqui uma barra de acessórios, o vidro também regulável, neste caso ele está aqui no máximo e eu acho, para aquilo que eu já andei, para mim está realmente bom. Temos aqui uma catrafada destas, não é? Catrafada destas, mas primeiramente vamos já então ver como é que ela está em relação ao on-off. Temos aqui uma rotunda e como vocês podem ver, se a gente acelera, ó, tranquilo, estão a ver, na boa, sem on-off, vocês têm aqui vários modos de condução, neste momento está em road, até vamos passar para o modo desportivo, temos o desportivo, temos o road, temos o chuva, temos o todo-terreno e temos o off-road. O todo-terreno deve desligar mais as ajudas, deve ficar em off por completo. Pois bem, temos aqui specs de grande qualidade, não é? A nível aqui de embreagem, o que é que eu vos posso já dizer? Aqui o aperto aqui da embreagem, vocês vão senti-la um bocadinho pesada, Materiais bons, materiais de qualidade, Brembo na travagem, depois iremos testar mais à frente, pronto, whatever. Para agora, realmente estou a gostar bastante da moto. A nível estético não tenho nada a dizer, realmente a nível estético a moto para mim está verdadeiramente espetacular, muito gira. Por isso, para agora, nestas primeiras impressões que eu estou a transmitir para vocês, que já não são as minhas primeiras impressões, realmente aqui nota-se que a embreagem é um bocadito pesada, poderia ser um bocadito mais leve, mas como eu tenho usado bastante o Quick Shift, que ele trabalha muito bem, ali é um pormenorzito, acaba por ser um pormenorzito que eu não ligo muito. Por isso, agora, o nosso teste de autoestrada e vamos ver como é que este motorzinho se porta. Vamos lá.
feito o nosso teste de autoestrada. Vamos ver aqui esta curvinha de saída. Olhem para isto. Isto parece uma Sport Touring. Curva mesmo bem. E esta sonoridade, esqueçam, ela dá aqui uns pops, esqueçam, é qualquer coisa. E eu pergunto-me como é que eles conseguiram averbar este sonoro nesta moto. Isto está mesmo terrorificamente fixe. Vamos lá então. Autoestrada, posso-vos dizer que a moto é um mimo, uma espadinha. Posso-vos dizer que a nível de vibrações abaixo do standard, no guiador não senti, nas pezeiras pouco ou nada, pá, realmente deixou-me bastante satisfeito. A nível de wobbles, abanicos anómalos, como eu costumo dizer, nada, zero. Vocês estão atrás dos carros, saem, apontam, pá, e vão na boa. A moto não treme, a moto vai super estável e posso-vos garantir que em velocidades que vos poderão tirar todos os pontinhos, todos de uma vez logo, super estável e não vos parece que vocês vão àquela velocidade. Realmente fiquei bastante admirado e gostei. É uma moto realmente grande, é uma gorda. Isto já não é semi-gorda, já não... Eles denominam uma trail. Uma trail porquê? Logicamente eu tenho que dizer que é uma trail. Para mim, eu enquadrava bem numa Sport Touring, mas depois vocês vão olhar para as jantes, jante de raios. Não, uma jante de raios é uma trail, não é uma Sport Touring. Tudo muito bem. Eu gostaria de ver uma versão de jante de raio, porque esta moto, na minha opinião, encaixa muito melhor com uma Sport Touring do que propriamente com uma trail. Mas pronto, ela é uma gorda. Olha para isto, mesmo direitinho, esqueçam lá isso. É uma gorda, sim senhora. É uma moto que vem aqui então lutar ali no pódio com GS, Africa Twin, Tigers, CF 1000 MTX, pá, vem dentro desse range. Ok, primeiro empedrado, suspensão caiaba ajustável. Esta aqui está um bocadito firme, mas também é normal porque ela acho que ainda não acamou, mas não sinto pancada nos lombares. Não sinto que a minha voz esteja muito a tremer, isso também vou deixar com vocês, mas sinto-me relativamente confortável e a moto está a ler muito bem o terreno. De vez em quando um pinchito ou outro, mas nada que vocês não possam então acertar porque ela é completamente ajustável. Tanto atrás, na pré-carga, como à frente, vocês têm o rebound de compressão e pré-carga também, podem fazer então o acerto à vossa medida, como quiserem. Ela não está má, originalmente é uma questão de vocês fazerem quilómetros, verem como é que ela está e depois se ela permanece, se não acamar, elas normalmente acaba sempre por acamar mais um bocado. É uma moto relativamente nova, ou melhor, não é relativamente, é uma moto nova, é normal, ainda está tudo a ajustar, mas lá está, como eu disse, uma gorda, uma moto que vai vos proporcionar um prazer enorme e vai-vos realmente satisfazer se vocês vão fazer viagens longas, com pendura e tudo. Bom, na boa com esta máquina, na boa. Ela curva muito bem, mesmo muito bem. Nas saídas, o que é que eu acho? Eu acho que ela podia ter um bocadinho mais de baixas. Ela não é morta. Estão a ver? Ela não é morta. Olha o quick shifter que vem que ele trabalha. Muito bom. Não é morta, mas eu acho que poderia ter um bocadinho, em relação às altas, eu acho que ela poderia ter um bocadinho mais de baixas, mas não é nada e a maior parte de vocês nem vão notar isso, Por isso, aqui uma motinha realmente muito fixe, vocês meterem umas malas, meterem um pendura e viajar pelo mundo. Ou pelo menos aqui por Portugal está mais que bom. É uma máquina que realmente vai vos deixar satisfeitos. Agora, logicamente há aqui algumas coisas que nós temos de falar. Já falei, pontos negativos, é que isto não é só pontos positivos. Aqui no segundo empedrado, mas a nível de suspensão, acho que não temos nada a dizer. Leia, filtra bem. Falei já que aqui o grip na embreagem é um bocado pesado. E há outra coisa aqui que vocês notam, que é o calor do motor. Pois é.
eu estou, que anda pop, eu estou-me a sentir um franguinho à bruta. Menino, é mais só na saída, aquilo que eu digo dela ter um bocadinho mais de baixa, é mesmo só a saída. Então, como eu estava a dizer, pá, uma motinha realmente aqui para vocês meter umas malas, meter o pendura e viajar. Prontos, o que eu estava a falar era aqui no calor do motor, é isso, já me estou a embrulhar todo. eu fico tolo. Travagem Brembo completa, vamos fazer aqui o teste. Vamos lá então, travagem, travão da frente, muito bom, muito grip. Aqui o travão de trás, como vocês podem ver, ele não é um abrandador, ele trava mesmo, vocês ouvem, não sei se vocês tiveram noção, o pneu ali estão a chiar. O que é que eu estava a dizer aqui do calor do motor? O calor do motor, estou-me a sentir aqui um franguinho, e olha que o tempo não está assim tão quente como isso, está assim mais ou menos ameno. Mas já notei no trânsito e por aí fora que vocês vão notar mais aqui do lado direito, perninha do lado direito, a coxinha do frango vai ficar que é um mimo. Logicamente, para muita gente poderá ser um deal break, pode ser algo que realmente não querem, para outros não há de ser nada, passam bem, depende. Para mim é um ninho, depende, é um ninho. Como esta está, não está muito mal. Eu senti um bocadito mais na 1000 na MTX, mas menos mal. Eu vivo bem com essas coisas, na 1000 na MTX, na CF. Eu vivo bem com isso, não me afeta muito, porquê? Não me afeta se eu for um gajo que não vai andar com a moto todos os dias, não é? Não vai fazer muita cidade, não vai fazer muito para-arranca, aí não me afeta, entendem? Como eu normalmente uso a moto para viagens, logicamente não vou sentir tanto, porque nós vamos estar sempre a andar e o fluxo vai rolando, entendem? Mas contem com isso, contem com esse pormenorzito aí da coxinha aqui a vos fazer aqui um aquecimento. Agora é que vamos ver agora aqui parados no semáforo, é que a gente acaba por ter uma noção. Sim, mal a gente para, consegue-se ter logo noção do calor. Perninha na boa, eu as duas, é 840 que ela tem do assento ao sol, realmente acessível. Cada vez mais as marcas então estão a apostar por meter as motas então de uma forma equilibrada para todas as alturas, não é? Aqui o pessoal de perna mais curta vai também então conseguir estar tranquilo com esta moto, vai conseguir chegar, a não ser que vocês sejam mesmo perninha curtinha, só a perna curta é tranquilo. Se forem assim estilo Maia se forem estilo Maia, nesta moto vocês vão conseguir estar aqui na boa. Mas o que é que podemos falar mais nesta moto? Pá, foi uma moto que realmente me deixou bastante, eu estava com poucas expectativas, porquê? Derivado ao seu peso, ser uma moto grande, estava à espera aqui de encontrar aqui um arrastão, uma moto que não fosse tão dinâmica, mas não, muito pelo contrário, está a ser uma surpresa agradável. Agora estou a sentir aqui o calorzinho, estive aqui um bocadinho parado, vocês assim parados, vocês vão sentir, convém fazer como a Gina, abrir as pernas. Eu não estava com grandes expectativas e no entanto superaram ao ponto de vos poder dizer que seria uma moto que eu compraria para mim, sem dúvida. Não é esta a minha moto nova, mas poderia entrar no top de motas que eu pudesse comprar, porque eu estou realmente a gostar muito da moto. Tudo muito premium, punhos aquecidos, banco aquecidos. Vamos entrar aqui no empedrado. Pá, a nível de suspensão, eu acho que a moto está muito fixe, está muito boa. Vocês não ouvem aqui barulhos anómalos, não ouvem aqui nada a bater. Podem ouvir a minha voz um bocadinho mais a nível de tremedeira, pá, mas é normal. É como eu disse, ou vocês dão um ajustezinho, ou deixam acamar um bocado e ver, mas está bom. E eu provavelmente, pá, poderia ajustar um bocadinho se ela não desce de si um bocado, mas eu sei que ela vai dar, por isso é tranquilo. Mas é uma moto que realmente, pá, muito bem feita, qualidade de construção está aqui, e por um preçozinho bem jeitoso. Ela vai ficar mais ou menos ali 12,5, 12,600 será dentro disso. Só que não se esqueçam ao que ela oferece bastante coisa, não é? Banco aquecido, punho aquecido,
Brembo total, ângulo morto, vários modos de condução, cavalete central. Ela oferece muita coisa, logicamente não oferece aqui umas crash bars, oferece protetor de cárter, falta aqui algumas coisitas, mas eu acho que o preço realmente está bom. Digam-me vocês aí nos comentários, por este preço, com estes extras, o que é que nós temos aí no mercado, e com este cantar, porque aqui vocês já estão a poupar aqui 500 ou 600 paus. Porquê? Quem mete um escape, a maior parte de nós mete um escape, porquê? Por causa do sonoro, não é? Aquele sonorozinho, e é isso que a gente gosta, e é por isso que a gente vai meter um escape, não é? Não é por mais nada numa moto destas, não é o sentido, por exemplo, como eu tenho numa moto de off-road, em que vou mudar o escape, porque o escape original é bastante pesado e eu vou ganhar ali uns quilos, não. Nestas motas de estrada, ou quando a gente faz mais passeios, o intuito de um escapezinho é mesmo gosto pessoal, é estética, é o barulhinho, e depois faz jeito na estrada, os enlatados nos ouvirem, faz jeito a gente fazer um bocado de barulho. Por isso é que eu disse que até me admiro como é que a Moto Morini conseguiu homologar na Europa este barulho, porque está mesmo fixe, Se calhar até para alguns poderá ser demais. E eu adoro. E vocês, é que só vos dá vontade de... É fixe, muito fixe. Agora, logicamente, não é uma moto perfeita e temos aqui alguns deal, que pode ser deal breaks. A nível de consumos, é uma moto que bebe bastante. Cuidado, que é uma moto que bebe bastante. Esta moto poderá-vos chegar a fazer 8. Eu não sei se é por causa desta unidade, esta unidade ainda ser moto de testes, mas esqueçam, por exemplo, eu ainda há um bocado fui meter gasolina e tinha, sei lá, autonomia para 90 km, já só tenho 50 km em duas gasadas que eu dei. Eu noto e tenho notado já desde ontem que ela bebe um bocadito acima da média. É um motorzinho que gosta de... é mamucha, não é? Gosta de mamucha, por isso... Logicamente é uma moto que eu gostei, é uma moto que sem dúvida no que se leva o thumbs up, o super thumbs up, então estou-me a divertir imenso com a moto, estou mesmo a gostar, acho que a moto está bem construída, a moto realmente está muito bem feita, está muito equilibrada e realmente vocês aqui esqueçam lá o preconceito que possa haver, é uma moto chinesa, entende? É uma chinesa, mas isto acasalou ali com os italianos e fizeram aqui então esta beleza de olhos em bico. Mas sim, eu entendo a vossa parte, mas entendam também a minha. Cada vez o preconceito é menor, porque cada vez a chinocada está melhor, até rimou. Está melhor, sim senhor, e esta X-Scape 1200 realmente denota aqui uma qualidade acima da média, com extras realmente que funcionam, um painel bonito, todos os comandos, tudo muito premium, entendem? Não há aqui nada que vocês, isto é chinoca, isto é... Não, nada, tudo muito premium, tudo muito bem feito. A moto em si, lá está, o gosto é pessoal, e eu gosto da moto, acho-a bonita, acho mesmo muito bonita, acho das motas mais bonitas da categoria, sem dúvida, mas é a parte do estilo. Mas mesmo assim, mecanicamente, ciclisticamente, a moto também está muito boa e é uma moto que eu aconselho. Agora, vocês vão ter é que saber viver com os folos que ela tem, que é, primeiramente, embreagem aqui um bocadinho mais dura, e eu dou de barato isso e passo muito bem, até uso a maior parte das vezes a Quick Shifter e está tudo muito bem, não sinto. Outra questão é os consumos, que vão ser elevados, os consumos vão ser elevados nesta moto, não contem com outra coisa, vão ser consumos elevados. Logicamente eu não sou exemplo, porque eu ando sempre aí a dar álcool, mas para mim ainda o pior deles todos é este calorzinho que eu estou a sentir aqui nos entrefolhos, que não é bem nos entrefolhos, é nas coxinhas, aqui nos gêmeos, sente-se então aqui um calor, então acima da média, faz-me lembrar muito então a 1000 MTX. Mas é uma moto que realmente se apresenta aqui para bater de frente com a concorrência, GS, Africa Twin, Tigers, a MTX, a 1000, é tudo aí um bocadito. Se ela tem algum tipo de vertente off-road, tem, vai dar para vocês fazerem os vossos acessos até um baloiço, um mirador, isso tudo, sempre tranquilo. Não esquecer que ela traz um pneu, que para mim, um pneu aqui é para aí um 80-20, por isso, por exemplo, neste caso a CF MTX traz um pneu um bocadinho mais bravozito para andar no fora de estrada, um bocadito, entendem aqui as diferenças, mas elas estão basicamente dentro do mesmo, isto de pneus vocês podem fazer mudanças por aí fora.
A proteção aerodinâmica está muito boa aqui com o vidro ajustável, temos aqui uma barra de acessórios, traz tudo e mais alguma coisa. Para mim, para a minha utilização aqui nesta moto, era meter aqui uma top caseta e estava feito e não precisaria de mais nada. Para muitos de vocês será importante crash bars e por aí fora, isso entretanto há de haver. Se é uma moto que, se vocês não estão preocupados com o consumo, com o calor e com a embreagem um bocado apertada, é uma boa moto para vocês comprarem, e eu compraria tranquilo. Apesar destes problemas, é como eu disse há um bocado, era andar aqui tipo Gina, assim um bocadinho mais aberto e estava-se bem. Por isso, este foi o nosso test ride aqui à X-Cape 1200. O Nux diz que esta moto está como o aço e o Nux diz que a Shinokada está cada vez melhor, e temos aqui o grande exemplo desta moto que gostei bastante e realmente aconselho a toda a gente, não esquecendo sempre os pontos menos positivos. Se vocês viverem bem com isso, têm aqui uma compra de excelência. Um grande abraço e até um próximo vídeo.